Bom dia para todo mundo, são 8 horas, então a gente vai começar hoje o nosso bate-papo sobre a semiologia da hipófise e do hipotálamo. A hipófise e o hipotálamo, a sua região associada à córtex cerebral, é colocada muito dentro do crânio, né, próximo da lâmina crivosa do etimoide, né, muito protegida. É uma glândula minúscula, né? E a função dela, basicamente, é controlar todas as outras glândulas, né? E seus fenótipos, os fenótipos das alterações hormonais por excesso ou por falta dos hormônios. Então, você pode observar, né? Essa fotografia à esquerda do diapositivo foi feita com um microscópio de alta resolução, dissecção e injeção de contraste. Então, você pode ver a região do hipotálamo, a montante da hipófise marcado com H, não é isso? E você vê uma rede capilar extensa chamado sistema porta hipofisário, né? Esse sistema, um sistema porta, né? O que é um sistema porta do ponto de vista anatômico? É um sistema que possui uma rede capilar extensa. Só se encontram sistemas porta em dois órgãos, né? Então, eu encontro o sistema porta hipotálamo hipofisário e encontro um sistema porta no fígado. Então, é onde existe uma rede capilar extensa. E qual é a função do sistema porta hipofisário? É exatamente carrear hormônios produzidos no hipotálamo para as diversas regiões da glândula hipófise. E nós sabemos bem que o hipotálamo ele produz releasing factors, né? O que é isso? É um hormônio liberador de um outro hormônio, né? Então, ele secreta um hormônio liberador, ele entra na corrente sanguínea através do sistema porta hipofisário e atinge a hipófise, onde um novo hormônio vai ser liberado. O diapositivo da direita mostra que a hipófise está profundamente inserida na caixa craniana, né? Então, você vê aquele assinalado ali, um asterisco vermelho e um xizinho preto. Então, aquilo ali é a célula túrcica ou turca, cuja origem vem das guerras ancestrais entre o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro. Então, o indivíduo que batizou esse detalhe anatômico do esqueleto craniano, batizou pensando na sela de cavalo que o Império Otomano usava nessa ocasião. Por isso é chamado cela túrcica ou cela turca. Embaixo você vê a lâmina crivosa do etimoide. E uma coisa curiosa é que logo embaixo da hipófise, em cima da lâmina crivosa, passam as terminações do nervo óptico, né? Portanto, tumores hipofisários podem comprimir o nervo óptico, causando alterações no campo visual, como a gente vai ver mais à frente. Esse diapositivo é para mostrar que um homem, né, é perfeitamente apto para amamentar seu filho, né? Esse indivíduo aí de Gana, né? A esposa dele faleceu e ele então conseguiu amamentar o seu filho. Como? É por causa deste reflexo, né? Então, a mama masculina tem uma quantidade pequena de tecido adenoide, em torno de 1,5%, mas o estímulo sensorial no bico do peito do neném mamando leva impulsos até a hipófise, a adenohipófise secreta um hormônio que é a prolactina, e a prolactina, então, faz com que a glândula masculina produza leite.
Então, aí estão as várias coisas que a hipófise controla, né? Então, a hipófise controla a córtex da adrenal e a secreção de cortisol através do hormônio adrenocorticotrófico, o ACTH, né? A hipófise anterior, ela controla o crescimento dos ossos e do músculo através da secreção do GH, o Growth Hormone, o hormônio do crescimento. A adenohipófise, ela controla a cor da pele através da secreção do MSH, o Melanotropic Stimulating Hormone, né? A adenohipófise controla o metabolismo e a temperatura corpórea através do Thiotropic Stimulating Hormone, o TSH. A adenohipófise, ela controla a produção de gametas para a geração de uma nova espécie. Então, ela controla, através da secreção das gonadotrofinas, o FSH e o LH, a função testicular e a função ovariana. A hipófise posterior, ou neurohipófise, ela produz prolactina, e a adenohipófise produz a prolactina e a neurohipófise produz a ocitocina. E esses dois hormônios, a prolactina estimula a produção de leite e a ocitocina faz a contração dos ácidos produtores de leite, né? Além disso, a hipófise posterior controla no rim o volume urinário através da secreção do ADH, né? O hormônio antidiurético. Então, ele é contra a diurese, né? Então, se eu tenho uma secreção inapropriada do hormônio antidiurético, o que vai acontecer com o indivíduo? Vai urinar indiscriminadamente, porque o hormônio que se opõe à diurese está perdido ou com secreção inapropriada. Então, esse diapositivo é bem legal para ele ilustrar todas as coisas que uma glândula minúscula colocada dentro do crânio, na parte mais interna do crânio, consegue controlar, né? E você vê uma coisa, uma síntese dela ela é capaz de produzir um novo indivíduo através do controle da função testicular e ovariana, e ela é capaz de alimentar esse novo ser que ela é capaz de produzir. Além disso, ela faz o crescimento desse novo ser, protege o indivíduo do raio do sol através da secreção do MSH, mantém a água dentro do seu organismo através da secreção do hormônio antidiurético, produz temperatura para manter a homeostase adequada e, além disso, mantém níveis glicêmicos normais através da secreção do cortisol. Então, é uma glândula, quem projetou esta glândula é realmente um gênio, né? Então, aí você vê, né, um corte sagital mostrando o seio esfenoide, sua lâmina crivosa, e você vê ali o nervo óptico passando aí embaixo, né? Então, crescimentos tumorais dessa glândula comprimem o nervo óptico e dão alterações do campo visual. Então, olha só essa ressonância magnética de crânio mostrando um imenso tumor hipofisário, né, com um edema localizado bastante importante, né, e esse tumor ele já deve estar comprimindo o nervo óptico, né? E aí, o que acontece? Quando ele comprime o nervo óptico, você tem essa alteração do campo visual, a hemianopsia bitemporal, né? Então, indivíduos que perderam a visão do campo temporal, que são essas duas zonas pretas bilateralmente, né? Provavelmente eles têm um tumor hipofisário. A gente tem que estudar agora são os fenótipos decorrentes da hipofunção ou da hiperfunção dessa glândula, né? Então, o primeiro fenótipo que a gente vai estudar é o nanismo hipofisário, né? O nanismo hipofisário, que é falta de hormônio do crescimento. Então,
o indivíduo parece uma boneca, né? Olha aí para essa menina aí, né? E sua mãe. Então, sua mãe é uma pessoa normal e deu à luz a essa menina aí de 22 anos agora, que tem nanismo hipofisário. E o que diferencia o nanismo hipofisário dos outros nanismos? É exatamente a simetria dos órgãos e do seu fenótipo. Ou seja, o rosto é pequeno, as mãos são pequenas, os braços e as pernas são pequenas, o tronco e o abdômen são pequenos. Então, o que é isso? Isso é uma proporção adequada, embora em tamanho diminuto, né? Então, o indivíduo, ele como se diz assim, o seu crescimento não ocorre e tudo nele é pequeno. As cordas vocais são pequenas, por isso a voz é fina e esganiçada, né? A pressão arterial é baixa, né? Isso porque é um indivíduo com uma massa corpórea muito baixa, né? Muito pequena. Professor, Pois não. com licença. Fala, Del. Esses, esses indivíduos que possuem esse tipo de síndrome, assim, Sim. eles teriam alguma expectativa de vida baixa? Olha, não tem como responder a essa pergunta, não. É óbvio que esse indivíduo ele tem uma série de problemas, né? Então, assim, se eu não tenho secreções hormonais adequadas, o que acontece? A minha defesa orgânica pode ser menor, então o indivíduo pode não durar o que um indivíduo normal duraria. Então, se a expectativa de vida hoje no Brasil é de 73 anos, pode ser que esse indivíduo com nanismo hipofisário não atinja essa idade. Exatamente porque com o envelhecimento, a defesa imunológica vai diminuindo, como esse indivíduo já é prejudicado porque ele tem uma série de problemas hormonais, então o que acontece? Ele pode morrer precocemente, por exemplo, por infecção respiratória, não relacionada ao nanismo em si, mas a uma alteração da função imunológica. Okay? Mas, assim, é muito difícil você fazer uma afirmação como essa. Falar, não, a expectativa de vida dele é menor. Na teoria, provavelmente mas a gente não tem como afirmar isso categoricamente, matematicamente. Ok? Ok, professor, muito obrigado. Então, observa aí, né, os dois nanismos, né? Então, os dois fenótipos mais frequentes da hiper e da hipofunção. Esse cidadão vestido a caráter aí com a gravatinha borboleta vermelha é um anão hipofisário. Como é que eu sei que ele é um anão hipofisário? Veja a proporcionalidade das suas medidas faciais, o tamanho da mão, o tamanho do braço, né? E do lado dele está um verdadeiro gigante de 2,70 metros de altura, um chinês que já faleceu por causa da hiperfunção da hipófise. Esse anão hipofisário, por acaso, tem 43 anos, ao contrário dessa menina aqui, que tem 22, né? Então, você vê, o que explica bem o nanismo hipofisário é a proporção adequada, ou seja, o nariz é pequeno, os olhos são pequenos, tudo é pequeno, a voz é fina, tudo está alterado pela ausência do hormônio do crescimento. Olha aí outra paciente portadora de nanismo, né? Então, esse é o nanismo hipofisário clássico. Essa menina aí, ela tem 66 centímetros de altura, né? E ela tem, acho que 34 anos, uma coisa assim, 30 anos, uma coisa assim, a irmã dessa senhora aí, que é uma pessoa normal, né? Você observa que essa paciente aí já tem um outro problema, que é porque ela usa óculos, né? Então, veja aí. Então, isso que eu estava comentando com o Bel, né? Então, o que acontece? Você pode ter um fenótipo associado à baixa da
do hormônio do crescimento, mas você pode ter outros fatores intercorrentes, apesar do nanismo hipofisário, né? Então, você vê que essa moça aí, ela usa óculos, né? E observa só que as proporções são adequadas, né? Então, ela tem uma proporcionalidade corporal adequada ao fenótipo dela. Ou seja, como ela não tem o hormônio do crescimento, nada nela cresceu. Tudo é pequeno e simetricamente pequeno. Aí está um outro nanismo hipofisário, né? Uma mocinha de 17 anos na Índia que mede apenas 58 centímetros, né? Então, assim, observa ela é toda pequena. Então, isso aí é o nanismo hipofisário. É diferente desses anões aí, né? Esses anões aí, eles são conhecidos como anões acondroplásicos. O que significa isso? Esses indivíduos, eles têm um outro defeito. Eles têm hormônio do crescimento, mas como eles têm um problema cartilaginoso ósseo, né, ou déficit de uma das enzimas que faz o crescimento cartilaginoso normal, o que acontece com eles? Eles são anões, mas eles têm um fenótipo desproporcional, ou seja, pernas muito curtas, seios de tamanho normal, cabeças muito grandes, né? Então, eles são pequenos, mas desproporcionais. Esse tipo de nanismo nada tem a ver com a hipófise e sua função. E o outro fenótipo, como a gente já viu aquele chinês, né? Infelizmente é igual essa moça aí da Malásia, né? Ela tem 2,54 metros de altura, né? E aí do lado dela está a mãe dela, que é uma pessoa normal, com 1,60 metros de altura. Então, você vê que ela é proporcionalmente grande, porque o hormônio do crescimento, ele fez crescer todos os ossos de uma forma generalizada. Então, ela é toda grande. E o que acontece entre o gigantismo, né, o outro fenótipo que a gente vai ver é que, para eu ser gigante, eu preciso ter um tumor hipofisário produtor de GH, na adenohipófise, né? E preciso ter aumento de hormônio antes que as minhas epífises se fundam, né? Ao redor dos 8, 11 anos, né? Então, aí, né, ao redor dessa idade, as epífises ósseas se fundem e aí não é capaz mais de dar um gigante, né? O gigante, ele está submetido a um excesso de hormônio do crescimento antes da fusão das epífises, né? Por isso, tudo nele cresce proporcionalmente. Aí estão os gigantes, esse gigante aí, né? O mais alto que eu acho que o mundo já conheceu, um americano com 2,76 metros de altura. Os dois colegas do lado têm todos acima de 1,80 m, né? Então você vê a diferença de tamanho entre o gigante e as pessoas normais, né? Isso aí é um tumor hipofisário produtor de GH, de hormônio do crescimento. O outro fenótipo, por excesso de hormônio hipofisário, por excesso de GH, é exatamente a acromegalia, né? Do grego, acros, a extremidade, megalos, de tamanho acentuado. Então, esse aí é o fenótipo clássico, né? O que acontece com esse indivíduo? Todas as porções acro estão aumentadas de tamanho. O que é acro, né? A extremidade. As orelhas, o nariz, o queixo, as mãos e dedos, né? Então, ele está mostrando aí como ele é todo grande, mas só na extremidade. O que aconteceu com esse indivíduo, né? Esse indivíduo, ele teve excesso de hormônio do crescimento depois da fusão das epífises.
Então, depois da fusão das epífises, o excesso de GH leva à acromegalia, ao crescimento anormal apenas das coisas que estão mais na extremidade. Então, os dedos das mãos e dos pés, as orelhas, o queixo, o nariz. O crescimento do queixo faz essa alteração aí, ó, a separação dos elementos dentários. Então, ele está sorrindo aí, e você pode ver que vários dentes dele estão afastados uns dos outros, né? Então, isso é por causa do crescimento anormal da mandíbula e da maxila, mediada pelo GH, pelo excesso de GH na acromegalia. Esse indivíduo, né, acromegálico, inspirou esta personagem aí do estúdio Pixar Disney, né? Então, esse indivíduo, um canadense portador de acromegalia, muito feio, né? Porque o acromegálico ele é muito feio. Você pode me perguntar assim, nos seus 37 anos de profissão, quantas pessoas com acromegalia você efetivamente viu? Efetivamente, eu vi 3 pessoas com acromegalia, né? E eles eram muito feios, né? Então, o estúdio Pixar, para desenhar o ogro chamado Shrek, né? Ele, então, desenhou a partir desse canadense aí, que inspirou a produção do ogro. Aí está o acromegálico, né? Então você observa um nariz gigantesco, né? O queixo é protuso, os dentes estão separados, as orelhas são gigantes, e ele é um indivíduo muito feio. Aí está uma visão lateral desse indivíduo para você observar o tamanho do nariz. Observe também o prognatismo, né? Então, a mandíbula cresceu muito mais do que a maxila e se protundiu para fora da linha do rosto, né? Então, isso é típico da acromegalia. Qual é o problema do excesso de GH no paciente mais idoso, depois da fusão das epífises ósseas, né? É que o GH ele é um hormônio contra-insular. O que é um hormônio contra-insular? É aquele que é contra a ação da insulina do pâncreas. O que a insulina do pâncreas faz? Pega a glicose da corrente sanguínea e coloca para dentro da célula. E o que os hormônios contra-insulares fazem? Exatamente o contrário. Eles mobilizam a glicose dos reservatórios no fígado e no músculo, né? Quais são os hormônios contra-insulares? O GH, a adrenalina, noradrenalina, o cortisol, né? Então, esses são o glucagon. Esses são hormônios que se opõem à ação da insulina, né? A ação da insulina ela é muito potente, por isso ela precisa de vários hormônios que se opõem à sua ação. Qual é o efeito final disso? É o equilíbrio da concentração de glicose na corrente sanguínea. Então, para você manter uma glicemia em torno de 100 miligramas por cento normal, é preciso da ação da insulina e dos hormônios contra-insulares. Quando eu tenho excesso de GH, o que acontece? A equação tende para o lado da hiperglicemia. Portanto, indivíduos portadores de acromegalia podem ter diabetes mellitus associado ou excesso de glicose na corrente sanguínea. Muito obrigado. Queria saber se alguém tem alguma pergunta a respeito dessas alterações. Tudo certo, professor. Só queria comentar uma última coisa aqui a respeito deste slide, né, que mostra exatamente as ações dos hormônios produzidos na hipófise e no hipotálamo.
Então, assim, eu queria comentar especificamente a ação do ADH, do hormônio antidiurético. Vocês sabem todos que uma causa gravíssima de internações em unidade de tratamento intensivo hoje são os acidentes automobilísticos, né? Ou a pessoa estava sem cinto de segurança, no caso dos automóveis, ou as pessoas que utilizam motocicletas carregavam os capacetes como é que se diz, no cotovelo, né? Em vez de botar o capacete no crânio para proteger a tábua óssea, eles colocam o capacete no cotovelo. Uma coisa inexplicável. Então, toda vez que o indivíduo tem um acidente, que ele bater a cabeça contra o vidro do automóvel ou contra o chão, no caso do acidente motociclístico, o que vai acontecer com ele? O edema cerebral. E o edema cerebral, o que vai fazer? Vai fazer com que haja uma secreção inapropriada do hormônio antidiurético. E aí o que vai acontecer com o indivíduo? O hormônio é antidiurético, ele é contra a diurese. Portanto, ele economiza água para o indivíduo. Se você está atravessando o deserto do Saara com pouca água, o hormônio antidiurético vai poder prover você de atravessar o deserto. Mas aí o que acontece quando o trauma craniano acontece e o edema cerebral, né? Então, a secreção desse hormônio fica perdida. E aí o que acontece? Ela cai praticamente a zero. E aí o indivíduo, então, urina grandes volumes de líquido, 10, 12 litros por dia. Se o médico que está no CTI, na unidade de tratamento intensivo, não ficar muito atento, esse indivíduo vai fazer uma desidratação grave. Portanto, todo mundo aí que está ouvindo a aula agora, talvez a maioria, um dia, trabalhe em unidade de tratamento intensivo. Então, se lembre sempre disso. Um indivíduo com traumatismo craniano ou aquele submetido a um tratamento para um câncer com uma metástase no cérebro faz edema cerebral. O edema cerebral é um agente da ausência de secreção de ADH e, portanto, o indivíduo pode apresentar uma desidratação muito grave. Ok? Alguém tem alguma pergunta sobre isso, gente? Muito bem, então eu vou encerrar a aula. Um bom dia para todo mundo. Boa segunda-feira. Igualmente, professor.